Livro Mudança de Vida, escrito por Cléo Ribeiro Roçafa, do Ministério Mudança de Vida. Prólogo. Este livro é parte de uma realidade fundamentada na determinação da prática da fé. A autora manifesta na sua narrativa tópicos reais da sua vida, desenvolvida numa energia apaixonante de quem entrega corpo, mente e coração à realização de um ideal que, quanto mais o tempo passa, mais se esmera no empenho para atingi-lo com perfeita maestria. Nessa entrega, permitiu dissipar-se no dia a dia as ilusões, as quimeras, o egocentrismo, as melindres, raízes de amargura, bem como sentimentos, palavras e atitudes que não convinham e que não colaborava para a realização como ser humano espiritual que é. Mudou e continuará perseguindo mudanças. Ratifica desde as primeiras páginas um contato muito íntimo com Deus, criando no leitor motivo e ânimo para que aconteça também esse contato com seu Criador. Com consciência nítida que somente assim estará cumprindo seu papel idealizador neste planeta, lida arduamente no trabalho ministerial, usufruindo de grande respeito e consideração por todos. Seu trabalho transformador de vidas é a prova latente da manifestação do poder de Deus através de evidências, de mudanças, de transformações. A autora mudou sua vida e hoje ajuda de forma maravilhosa a toda gente em qualquer lugar, em função da capacidade dos líderes espirituais que a representam em diferentes lugares. Uma simples dona de casa que vivia por viver e hoje vive na plenitude do viver, levando vida aos que precisam. O difícil era encontrar o ponto de partida. Era preciso encontrar o eixo central de uma forma ou de outra. Ela queria uma verdade e não meia verdade. Acreditava, mas era um mais interpondo-se entre ela e a felicidade. Um mais colocando-se como duro e pesado concreto entre ela e a realização pessoal e familiar. Ela sofria e muito, sempre adoentada, passando necessidades, vida cheia de tropeços, infeliz. Ansiava em viver, porém desejou a morte. Queria viver, doar-se, mas alienou-se assumindo involuntariamente uma consciência repressiva, esmagadora e cruel que a deprimiu e a isolou. Meia verdade não bastava a ela. A vida tinha que mudar. Não sabia como, mas o concreto que se interpunha entre ela e a felicidade haveria de cair. Sem forças, adquiriu forças. Sem ponto de partida, encontrou o ponto de partida. Sem eixo central, encontrou o eixo central. Acredita que o sobrenatural existe. Ela procurou, quis e mesmo sem forças, lutou. Encontrou. Anda na retidão da palavra de Deus. Assume o caráter de Cristo. Caminha iluminada pela luz do Evangelho do Senhor, eixo central da sua vida e de todos os que a cercam. Intercede por todos, junto a Deus e no nome santo do Senhor Jesus, o seu ponto de partida, o seu eixo central. Creia que o Senhor faz por você. Ele muda e transforma a sua vida. Acredite. São frases assim, de ânimo e de fé, de certeza absoluta num poder transcendental de Deus, que se costuma ouvir da autora. Conclusivo é que não é difícil viver em Jesus, como muita gente pensa. Isso corresponde a uma ideia errada de quem nunca viveu dentro da palavra do Senhor. E viver dentro dela é maravilhoso, e tudo se torna melhor e gratificante. É preciso dar essa oportunidade. Experimentar viver em Jesus, querer mudar a vida. Não aceitar o concreto bruto e pesado entre a vida e a felicidade. Arrancar todos os mas.
Querer com o buscar é ponto de partida. Este livro garante que você vai encontrar o eixo central, o seu porto seguro, e a sua vida vai mudar. A autora foi inspirada a escrever este livro durante 41 dias de jejum absoluto, onde longe de tudo e de todos, e entre lágrimas, conseguiu passar um pouco do que viveu e vivenciou com o próximo. Reconhece que é feliz porque é dependente de Deus. Dissipa toda a história de um passado triste e doentio. Usa-o para glorificar o nome do Senhor Jesus, para exaltar a força e o poder do seu sangue e o que Deus pode fazer como Criador e dono absoluto de tudo que existe. Capítulo 1. Reeducando hábitos. Sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. Aceite a instrução que vem da sua boca, e ponha no coração suas palavras. Jó, capítulo 22, versículo 21 e 22. Uma senhora cristã disse-me certa vez que em nossas palavras existe muito poder, que através delas captamos bênçãos ou maldições para a nossa vida, dependendo da forma pela qual falamos. Sendo assim, é preciso quebrar o efeito das palavras malditas. No momento em que ela me falou, despertou-me algo grande e profundo, pois fiquei impressionadíssima. Procurei com muita sede entender o assunto. Nessa época eu já era cristã, mas não sabia que as palavras são tão poderosas assim e que devemos quebrar maldições. Interessei-me tanto que, naquele mesmo dia, comecei a orar pedindo orientação ao Espírito Santo. Encontrei instruções verdadeiras em livros que muito contribuíram para que a minha mente fosse aberta. Li, orei e, através da Bíblia principalmente, consegui a abertura que tanto precisei. Entendi melhor como este assunto é sério e o quanto, de um modo geral, as pessoas sofrem sob o efeito das maldições por desconhecimento, sem saber combatê-las, deixando de viver por ignorância uma vida de bênçãos. Senti naquele momento a minha pessoa envolvida nesse turbilhão de seres humanos, pois eu também estava vivendo sob o efeito de maldições e sofrendo muito por isso. Literalmente somos e recebemos exatamente o que falamos. Eu alerto. Não diga palavras que não queira ouvir ou receber. Fale aos outros e para si mesmo somente o que deseja que os outros lhe falem ou o que você gostaria de ouvir. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Provérbios 25:11. Acredite que suas palavras estão cheias de poder. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Quem poderá dizer a outrem o que lhe acontecerá depois? Eclesiastes 10:14. Tive que me reeducar na maneira de falar. Superei antigos hábitos e ajudei muitas pessoas a se reeducarem. E acredito firmemente que vou ajudá-lo com este livro. Usar palavras negativas, falar palavrões e até mesmo o mal de outras pessoas, especular a vida alheia, são hábitos que atrapalham e impedem as vitórias, amarrando-as e impedindo-as de acontecerem na vida daquele que fala e daquele que recebe. Essas palavras não procedem de Deus e, consequentemente, transmitem somente coisas que também não procedem de Deus. As consequências são trágicas, funestas e destruidoras. Brincadeiras de mau gosto existem, que uma vez ditas, ganham seriedade no plano espiritual, fazendo com que Satanás trabalhe significativamente na vida de quem a faz e na vida daquele sobre o qual recai a brincadeira maldosa. Do primeiro, porque a boca dele está sendo usada pelo diabo,
Do segundo, porque se deixa levar pelo rancor, pela mágoa, alimentando as hostes malignas para que determinada brincadeira maldita transforme-se em realidade. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Provérbios capítulo 26, versículo 18 e 19. A maldição recai na vida do que profere o que não deve e também na vida daquele a quem se dirige tal palavra maldosa. São muitas as pessoas que concordam com Satanás, confessando exatamente aquilo que ele quer que elas sejam ou tenham, maldições e muito sofrimento. Ao invés de confessarem a palavra de Deus, trazendo bênção sobre as suas vidas e sobre a vida do próximo, confessam o oposto, confessam as desgraças, os infortúnios, as pragas e todos os seus derivados malditos. A palavra confissão é erroneamente interpretada. Muitos a interpretam como se referisse exclusivamente à confissão de pecados. É um engano. Podemos confessar pedindo perdão ao Senhor por nossos pecados, expressar que somos mais que vencedores, dizer a Ele quanto amamos, contar suas maravilhas e o que Ele faz no dia a dia e tudo mais que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nos orienta a fazer através da fala, que é uma confissão. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10:10. É uma declaração da própria fé, uma profissão de fé. Aquele que confessa, declara, revela, reconhece como verdadeiro o que está falando, reconhece como real a ação e deixa claro que é seguidor daquilo que está sendo revelado. Quando fechar-se o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti, e se o teu povo voltado para este lugar invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado por o haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo Israel. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a terra que deste por herança ao teu povo. 1 Reis, capítulo 8, versículo 35 e 36. Percebe como é forte falar alguma coisa? Sempre que se fala alguma coisa, está se confessando um pensamento, uma ideia, um modo de ser. Partindo dessa verdade, temos então que pronunciar a palavra de Deus, concordando com ela em nosso testemunho de palavras e de atitudes. Confessar é reconhecer que é real, é declarar, é revelar, sem sombra de dúvida, é afirmar o que se crê. Com isso, se você tiver o hábito de falar em derrotas, em doenças, em desgraças generalizadas, enfatizando-a sempre, estará crendo nas ações de Satanás. Usar de linguagem negativa e derrotista é confessar errado, confessar o que é mal, confessar o que é do diabo, destruidor, não o que é bom e verdadeiro. Se acreditarmos nas vitórias, na vida abundante, na saúde, na paz, nas promessas de Deus concretizadas na nossa vida, será sobre isso que iremos falar. Mostramos assim que cremos na palavra do Senhor, usando a linguagem bíblica e, portanto, positiva, que nos leva a vencer. Essa é a confissão certa. É a confissão que confessa o nome grandioso e poderoso de Deus. Aquilo que pronunciamos tem poder e gera implicações maléficas ou benéficas na nossa vida. O Senhor Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. O repertório de palavras de um cristão salvo em Jesus Cristo é o testemunho da fé viva. Ele deve usar a linguagem da Bíblia em todo o tempo, em todo lugar, em toda e qualquer situação, resistindo a Satanás,
e citando respaldos bíblicos adaptados a cada ocasião, completando com palavras próprias como "assim diz o Senhor e eu acredito", ou "isto é bíblico", ou alguma outra expressão que confirme o nosso estado permanente em Deus e que vá contra o diabo. Esta é uma maneira lícita e clara de reclamar seus direitos diante do trono da graça e poder, confessando a palavra de Deus, as suas preciosas promessas, fazendo-as acontecer no seu viver e no viver de quem a ouve. Grande reviravolta você vai dar na sua vida, mudando o seu jeito de falar, a maneira de fazer suas colocações, refletindo antes de se dirigir a alguém, colocando-se no lugar do ouvinte quando você for locutor. É muito comum ofender-se por bobeiras ouvidas, mas quando se refere a falar, sem medir consequências, a conclusão é a de que o outro se ofendeu à toa e que você não deu motivos para que ele ficasse ressentido e ofendido. Suas palavras têm energia que atua com grande força na sua vida e na vida dos outros, exercendo influência poderosa, malevolente ou benevolente, dependendo da emissão e do conteúdo delas. Cuidado com elas. Através deste escrito, vou ajudá-lo a dar um novo rumo à sua vida. Aprenda a sair da plateia e vá para o palco. Pare de viver aplaudindo somente e passe a ser aplaudido. Movimente-se, haja, não deixe a vida passar. Use de determinação e motivação, fazendo uso da fé viva, ativa, produtiva, positiva, e alcance seus objetivos confessando e atingindo sucesso. Tenha certeza que você é importante e valoroso para Deus e para todos os que o cercam. É preciso, no entanto, que você descubra isso porque você realmente é. Seja persistente lendo na íntegra este livro. Você aprenderá um novo e maravilhoso modo de viver e desfrutará diariamente de todas as promessas bíblicas. Nos capítulos que virão, explicarei com minúcias sobre a influência e o poder das palavras e sobre a confissão delas. Você terá também muito entendimento sobre diferentes tipos de maldições que afetam a vida das pessoas. Vá em frente na leitura. Tenho certeza que você vai mudar muitos aspectos da sua vida, mudando radicalmente seu viver. Eu abençoo a sua vida e de todos que o cercam. Para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11.